Opa, fala meus amigos, fala minhas amigas, nós viemos aqui para repercutir um projeto importante que foi aprovado, votado por 13 vereadores com apenas um voto contrário. O que foi? Chegou um projeto do Executivo, do prefeito Edilson das Casas, na Câmara de Vereadores, que muda a contribuição da iluminação pública. Foi aprovado por 13 vereadores e um voto contrário, do vereador Bruninho Figueiredo. E de acordo com o vereador Bruninho Figueiredo, na mudança dessa contribuição de iluminação pública, alguns setores vão pagar uma taxa de iluminação muito mais cara, praticamente o dobro. Mas por que esse projeto chegou na Câmara de Vereadores de Pacajus? Segundo o próprio vereador Reginaldo Firmino, nós sabemos que há uma dívida com a Enel, do município para com a Enel. A Enel vai cortar essa dívida pela metade. O município vai pagar só a metade dessa dívida e ainda mais parcelada em até 45 vezes. Mas em contrapartida, o que o município tem que fazer? Para ter esse acordo, foi necessário o prefeito se comprometer com a Enel para mudar a taxa de iluminação pública. Segundo o vereador Bruninho Figueiredo, vai ficar uma taxa mais cara e que foi aprovada na Câmara de Vereadores no dia de ontem, dia 28, por 13 votos a favor e um contrário. Apenas o vereador Bruninho Figueiredo votou contra esse projeto que, segundo ele mesmo, em alguns setores dobra o valor da taxa da iluminação pública. Mas lá no ambiente legislativo, o vereador Reginaldo Firmino falou em alguns números, de que o município paga mais de R$200 mil à Enel e arrecada entre 70 a 80 mil mensais. Será que esses números correspondem? Vamos ouvir a fala do vereador, em seguida a gente traz outros números. Hoje o que nós temos que arrecada da CIP, vereadores presente, nós temos em torno do nosso parque, ele é em torno de R$235 mil por mês, que é o parque de iluminação pública que o município de Pacajus tem que pagar a Enel. E nós só estamos arrecadando 75 mil, basicamente 75 mil, 80 mil é flexibilização. Acompanhe comigo aqui os números que a gente teve acesso, dados da prefeitura, dados da Enel. Parece que os números do vereador não batem. Vamos lá. Em fevereiro de 2024, foi arrecadado da taxa que você paga R$ 273.534,98 e foi pago à Enel de iluminação pública R$ 222.113,99, ou seja, sobrou ainda quase R$49 mil, isso referente ao mês de fevereiro de 2024. Vamos aqui para o mês de abril de 2024, foi arrecadado de iluminação pública, aquela taxa que a gente paga, R$ 270.123,55 arrecadado, e passado para a Enel, R$ 243.149,71, sobrou aí quase R$26 mil. Agora vamos a outros números, vamos para julho de 2024, foi arrecadado R$ 274.362,68 e foi pago R$ 233.629,41. Esses dados são de acesso na prefeitura da cidade e também na própria Enel. Nós tivemos apenas 2 meses que a arrecadação da iluminação pública não foi suficiente para pagar. Deixa eu trazer aqui esses meses. Foi no mês de maio, quando foi arrecadado R$ 258.512 e o que tinha que ser pago para a Enel, R$ 322.577. Nesse mês o município teve que botar um dinheiro extra. E também no mês de agosto foi arrecadado R$ 234.741,24. E o valor a ser passado para a Enel era R$ 247.695,31, ou seja, aproximadamente R$ 13 mil de que o município deveria repassar. No entanto, todos os outros meses, inclusive trazendo janeiro de 2025, vamos lá. E olha só, o mês de janeiro nós arrecadamos R$ 277.047,77 e foi pago a Enel com a iluminação pública, do que nós consumimos, R$ 223.576,47. Sobrou aí mais de R$ 40 mil, ou seja, na maioria dos meses de um ano, nós tivemos apenas 2 meses, que foi no mês de maio e de agosto, que a arrecadação não foi suficiente para pagar a nossa iluminação pública. Mas
todos os outros meses foram suficientes e ainda sobrou dinheiro da iluminação pública, não é? Esses são os dados. E para fechar esse tema, só repercutir e finalizar. Nós provavelmente vamos pagar uma iluminação pública mais cara, não é? De acordo com o vereador Bruninho Figueiredo. Mas o principal motivo que eu encontrei, que pelo menos da análise que eu fiz, foi que irá aumentar a taxa de iluminação pública. A alíquota de algumas categorias vai para o dobro, né? Então, por conta que a iluminação pública hoje está com empresa terceirizada, vai ter um aumento significativo na taxa de iluminação pública para todos nós pacajuenses, com algumas exceções e isenções, mas para a maioria do povo pacajuense vai ser aumentada essa taxa e por isso eu vou votar não. O único voto contrário nesse projeto de ontem foi do próprio vereador Bruninho, mas todos os outros 13 vereadores votaram a favor, mesmo sem conhecer o projeto, sem discutir o assunto. Alguns vereadores, a gente teve informação de que votaram por estar próximo do prefeito, por ser base, mas a grande maioria não conhecia o projeto, o teor, a profundidade do projeto, mas mesmo assim votaram, né? Agora, com a palavra você, que é o pagador dos impostos e vai pagar provavelmente uma taxa mais cara da iluminação pública da cidade de Pacajus. Com a palavra, o povo de Pacajus que chegou na prefeitura. Votação encerrada. Projeto aprovado.